aula tem o objetivo de resgatar alguns pontos importantíssimos que serão cobrados nas nossas próximas avaliações. Nos próximos dias, nós faremos algumas avaliações diagnósticas e também avaliações trimestrais que valem nota. Então, o objetivo da aula de hoje é relembrar aqueles pontos-chave, aqueles pontos mais importantes da matéria que você já assistiu nas videoaulas disponibilizadas pela SEDU e também no conteúdo do seu livro didático para quem está fazendo o roteiro em casa. Então, o objetivo é esse, apenas relembrar, recapitular, para que você tenha ciência de quais são os pontos que você precisa ter uma atenção maior. No início do ano, quando nós ainda estávamos no sistema presencial, nós começamos a estudar sobre o Brasil, né? O tamanho do Brasil, né? A localização do Brasil no mundo. Hoje nós vamos puxar um pequeno gancho dessa regionalização do território brasileiro para aí começarmos na nossa matéria de fato, que é a nossa região nordestina. Vamos lá então para as imagens. Essa daqui é a regionalização oficial do Brasil. Ela foi criada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo, ou seja, é oficial. E o critério que o IBGE usou para dividir o Brasil nessas regiões é um critério misto. Eles observaram um pouco das características físicas, um pouco das características econômicas e chegaram aqui a esse resultado. Porque a maior parte dos livros didáticos e dos professores de geografia, né? Porque eles usam mais essa regionalização aqui? Porque é ela que você tem mais facilidade de obter dados. Por exemplo, quando sai o PIB do Brasil, normalmente você consegue encontrar os valores por região. E que regiões? As regiões do IBGE. Então, as regiões do IBGE, de fato, ela é, né, a regionalização mais usada, mais comum, tanto nos livros quanto nos telejornais, né, no dia a dia das conversas, ela é a mais usada. Então, nós temos aqui, só para você ter uma rápida ideia, em verde a região norte, né, que tem característica, né, de uma economia mais de extração, né, de recursos naturais, uma vegetação mais densa por estar aqui próxima da linha do Equador, né? Aí nós temos aqui em rosa a região centro-oeste brasileira, que se caracteriza, né, pela agroindústria, principalmente a plantação de soja, de milho, né? Por que isso? Porque essa região centro-oeste tem um relevo bem plano. Isso facilita a mecanização, ou seja, o uso de máquinas nessa agricultura de larga escala, né? Nós temos aqui em azul a primeira região que nós vamos estudar, que é o Nordeste brasileiro, né? Que se caracteriza, né, por um clima semiárido, pelo menos na maioria do seu território, né? E por uma economia bastante diversa, né? Nós temos aí a agricultura de subsistência, mas nós temos também uma forte atividade turística nessa região e também uma agricultura mais moderna, mais modernizada, né? Aí nós temos aqui em vermelho a nossa região, que é a região onde fica o Espírito Santo, que é o Sudeste. O Sudeste brasileiro tem como característica principal a urbanização e a industrialização. De todas as regiões brasileiras, é a que concentra
o maior número, né, de indústrias, de comércio, né, o volume, o fluxo de mercadorias e de dinheiro é extremamente maior do que em qualquer outra região. E por último, aqui em amarelinho, a nossa região sul brasileira, que sempre que falamos dela, né, nos vem à mente a influência da colonização europeia nessa região e também o clima subtropical, né? Ou seja, um clima bem mais ameno, bem mais frio, né? Então, essa daqui é a regionalização que inclusive nós vamos nos basear para o estudo de cada região diferente. Então, no 7º ano, a nossa viagem é pelo Brasil e ao final do ano, o nosso objetivo é que você conheça melhor o nosso país, que é o Brasil. Continuando, apesar das regiões do IBGE serem, né, as oficiais, né, essa regionalização é a oficial, nós temos outras também. Por exemplo, a das regiões geoeconômicas, né? Nesse critério aqui, em que é observado principalmente a economia unicamente dos locais, né? É proposta uma divisão em apenas 3 regiões diferentes, né? Nós teríamos aqui em laranja, pegando então parte aqui de outros, né? Observa que as regiões geoeconômicas não respeitam os limites estaduais, como no caso as do IBGE, né? Então você observa aqui que, por exemplo, né, o Maranhão aqui, voltando, o Maranhão aqui, ó, ele tem uma parte do território dele na região da Amazônia e uma parte dele na região do Nordeste. Então, não existe uma preocupação em relação aos limites estaduais, né? Então, nós temos aqui a região da Amazônia, a região do Nordeste e todo essa porção do território brasileiro que compreende, né, o que nós conhecemos como Centro-Oeste, como Sudeste, como Sul, nós temos todo ele englobado nessa região aqui chamado região Centro-Sul, né, que seria a região mais industrializada, né, com um volume de exportações maiores, com uma economia um pouco mais diversificada e desenvolvida, né? Então, essa é uma outra regionalização bastante conhecida também, apesar de não ser considerada oficial. Uma outra próxima aí, uma outra aqui é a que foi criada pelo Milton Santos, né? Que é um geógrafo, né, muito respeitado e que enxergou no Brasil o que ele chamou de 4 Brasis, né? Então ele divide o Brasil de acordo com o desenvolvimento, né, técnico informacional. O que é isso? Ele leva em consideração a disposição no território brasileiro das redes de transporte, de internet, de telecomunicações. Então, levando isso em consideração, esse critério, ele enxergou aqui 4 Brasis, né, que seria a Amazônia, o Centro-Oeste, aqui a região que ele chama de Nordeste, e aí ele engloba os 3 estados do sul do Brasil, mais o Sudeste, e dá um nome de região concentrada, justamente porque é nessa porção do território brasileiro que você tem uma concentração, né, dessa rede de transporte, de telecomunicações, de internet, né, muito mais intensa, muito mais concentrada. Então, essa é uma outra regionalização também existente e que deve ser conhecida. Próximo. Se eu levar em consideração a paisagem, os biomas, eu posso, por exemplo, dividir o Brasil dessa forma aqui, em bioma Amazônia, bioma Pantanal, bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Resumindo, eu
posso dividir o Brasil de acordo com o critério que eu quero levar em consideração. Se para mim, nesse momento, para analisar o território brasileiro, for importante a altitude do terreno, eu posso dividir ele a partir do relevo brasileiro. Se eu for, por exemplo, fazer um estudo da diversidade vegetal do Brasil, eu posso, por exemplo, usar essa regionalização dos biomas brasileiros. Se eu quero analisar o desenvolvimento tecnológico da internet, das redes, de transporte, de comunicação, eu vou, por exemplo, usar aquela regionalização do Milton Santos dos 4 Brasis. O que eu quero dizer com isso? O tipo de regionalização que você vai escolher depende do seu objetivo. Depende para quê? O que eu quero analisar? Qual é o dado que eu quero enxergar no Brasil? E aí você vai escolher a regionalização que melhor se encaixa dentro do seu objetivo, Então, esses aqui são os biomas brasileiros. Continuando, agora nós vamos entrar nessa parte aqui, o Brasil, e essa parte em vermelho aqui, que é o nosso querido Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, sobre ele se criou algumas falsas ideias. Por exemplo, o fato do Nordeste ter essa caracterização da região brasileira mais pobre, onde a pobreza impera, onde você não tem oportunidades, onde as pessoas para sobreviver precisam migrar para outras regiões, E na verdade nós vamos perceber que o Nordeste é uma região muito diversa, ela tem muitas disparidades. Você tem de fato muita pobreza, é a região onde você tem o maior número de brasileiros abaixo da linha da miséria, ou seja, você tem pessoas realmente com muita carência, do básico para viver, mas você tem também outras regiões extremamente prósperas. Então, essa ideia fechada de que o Nordeste brasileiro é uma região miserável e pobre, ela não é totalmente verdadeira. Ou pelo menos você vai cair no erro de generalizar o todo dentro de uma característica que não se aplica a todo o Nordeste, Então, essa imagem aqui, ela mostra quais são os estados nordestinos. Observa que apesar de ser uma região pequena, uma porção relativamente pequena do território brasileiro, ela é a região que possui o maior número de estados, Então nós temos aqui o Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Todos esses estados, o fato do Nordeste ter um grande número de estados, dá ao Nordeste uma força política muito grande. É só você lembrar que o número de deputados federais, de senadores, se dá por estado. Então isso quer dizer que o Nordeste tem uma força política muito grande, Continuando aqui, essa é uma imagem que nós vamos usar bastante, porque ela mostra exatamente o que eu acabei de falar para você, que o Nordeste não é todo igual. O Nordeste, devido às características climáticas diferentes, ele também vai ter características sociais, econômicas muito diferentes, Então nós temos aqui, próximo do litoral, a zona da mata, que o próprio nome já diz, é uma região que, devido à influência da umidade do Oceano Atlântico, você tem a ocorrência da Mata Atlântica, muito parecido com o que nós temos aqui no Espírito Santo, Então, essa porção em amarelo aqui não tem nada a ver com aquela sua imagem de terra rachada, daqueles cactos, daquelas plantas secas caindo, aquele boi morrendo porque não tem água para beber, Essa região em amarelo, ela não se encaixa dentro dessa ideia.
Depois vem o agreste, de onde vem a Tieta do Agreste. Essa região do... não é do tempo de vocês o agreste não, né? A Tieta. Esse roxinho aqui, lindo, é uma área de transição. Ela não é nem tão úmida e de matas, né? De mata atlântica como o amarelo, mas também não é seca como o sertão nordestino. Então seria uma área de transição, que depois nós vamos falar bem mais. O sertão, que é essa parte maior, aí sim é a região semiárida. Árido significa seco, semi quase. Então é uma região quase seca. Por que quase seca? Porque não é que não chove, mas chove pouco, né? Normalmente a chuva se concentra aí logo no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, e muitas vezes você passa aí uma longa estiagem de 10, 9 meses sem chuva nenhuma. Então, de fato, essa região aqui é a região onde você tem a maior pobreza, os maiores desafios, né, estão justamente concentrados nessa região do sertão nordestino. E por último, você tem o meio norte. O nome também já te ajuda. Meio norte, ou seja, já está chegando na região norte aqui, que é onde fica a floresta amazônica. Essa região, por estar encostada na floresta amazônica, ela recebe uma influência da umidade que vem da floresta amazônica. Então, logo, ela também não é tão seca e você vai ver que ela tem uma característica muito própria, né? Totalmente diferente aqui do sertão nordestino. Continuando, esses aqui são os climas do Nordeste, né? Então, muito parecido com a imagem anterior, né? Para você ver que as sub-regiões, elas foram delimitadas, né? Muito próximas, né, e baseadas no clima dessa região. Então, em verde aqui, você tem um clima litorâneo, né, com a influência do Oceano Atlântico. Toda essa porção em amarelo aqui, você tem o tropical semiárido, que é a região mais quente, mais seca, né? A região aqui em laranja, que você tem a região tropical, né, que onde predominam os cerrados, né, onde você não tem uma estiagem tão intensa assim, e por último aqui o equatorial úmido, que é aquele que tem influência já da Amazônia brasileira, né, da floresta amazônica. Aí vem essa última imagem aqui, acho que é a última desses slides, que mostram os biomas que existem aí no Nordeste brasileiro. Então, nós temos nessa porção litorânea aqui, que eu já havia falado com vocês, a Mata Atlântica, ou seja, floresta, né? Mas que infelizmente foi praticamente toda destruída. Porque eu não sei se vocês se lembram das aulas dos professores de história de vocês, essa região aqui do Nordeste brasileiro foi onde a exploração do pau-brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, foi muito intensa, e logo depois essa parte aqui do Brasil compreende, uma grande parte dela compreende a capitania hereditária, cuja plantação de cana-de-açúcar teve o maior sucesso. Logo, para eu plantar cana-de-açúcar, eu tive que desmatar a Mata Atlântica que existe aqui. Então, essa porção do território aqui, onde tipicamente se encontraria Mata Atlântica, na verdade hoje a gente encontra pouquíssimo. Até porque a concentração populacional do Nordeste está praticamente, né, ou uma grande parte está aqui no litoral. Depois eu tenho em amarelo a Caatinga. A Caatinga, então, é o bioma característico das regiões de clima semiárido, né? Ou seja, regiões onde você tem uma incidência de chuvas muito pequena.
Depois você tem o Cerrado, que é uma região onde você tem um pouco mais de chuva, mas que também, né, existem períodos de estiagem. E por último, Floresta Amazônica, né, que seria essa região aqui já próxima aqui da região norte do Brasil. Então, esses aqui são os biomas da região Nordeste e que, na verdade, se encaixam com as regiões e com o clima nordestino. Então, essa primeira parte da nossa aula, né, mostrou essas características físicas iniciais do Nordeste. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a ver as características mais específicas de cada sub-região do Nordeste. Estude, foque no seu resumo, né? Se prepare, porque o conhecimento é a chave do sucesso. Beijo, até a próxima!